Mas esse não será meu papel. Eu vou apenas mencionar o que está no código e tentar levar a um raciocínio crítico sobre essas disposições que ainda estão em vigor e que em muitos casos são absolutamente inadequadas. Inadequadas por quê? Porque hoje uma mulher se ofende quando dizem que foram feridas a moral pública sexual e a própria castidade, a preservação da família, e não ela mesma, mulher como ser humano. E por que não se ofendia em 1940, quando essa lei foi escrita? O que é que mudou na nossa sociedade e que tornou o código ultrapassado? Esta é a grande questão. Existem transformações, ocorreram mudanças fundamentais de relacionamento de gênero que nós podemos hoje constatar e aplicar na vida, no cotidiano e também na justiça, e que merecem uma reforma em termos de legislação penal? Claro que sim, né? Houve sim uma grande revolução. Norberto Bobbio que diz que a grande revolução desse século, referindo-se ao século passado, nós já estamos no terceiro milênio, mas ele diz que a grande revolução deste século foi a revolução da mulher. Uma profunda mudança do papel da mulher na sociedade. A presença de vocês aqui hoje é um retrato dessa operação. Quantas mulheres hoje estudando, trabalhando, participando da vida pública, lutando pelos seus direitos, dentro e fora da família, do lar? Isso não era assim. Em 1940, nós tínhamos uma situação em que a mulher era comparada aos seres incapazes. A mulher e a criança faziam parte de um grupo social que não tinha reconhecido na lei o seu direito de gerir a própria vida e muito menos a sua sexualidade. E por que será que agora nós enfrentamos uma situação diferente? Em pouco tempo, coisa de 60 anos, em termos de história da humanidade, é muito pouco tempo. Será que essas mulheres que vêm sendo oprimidas desde que o patriarcado foi criado, será que elas nunca reclamaram? Será que sempre estiveram quietas, suportando durante 2.000, 3.000 anos essa situação? E de repente, em 60 anos, em um século, a transformação é tão grande. Evidentemente que as mulheres andaram reagindo. Nós temos notícias de passeadas das matronas na Roma Antiga, por exemplo. Quando alguns direitos foram subtraídos à mulher, houve uma reação, sim. Na Revolução Francesa, houve uma mulher chamada Olympe de Gouges, que ousou subir no palanque e fazer a Declaração dos Direitos da Mulher. Nós todos conhecemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, cujo primeiro esboço foi apresentado durante a Revolução Francesa. Mas quem falou dos direitos da mulher? Pouca gente conhece a história de Olympe de Gouges. Ela era uma mulher muito inteligente e tomou a iniciativa de elaborar uma lista de direitos que são direitos elementares, fundamentais, hoje plenamente reconhecidos à mulher, mas que não eram naquela época. Mas ela achou que, como a Revolução Francesa propunha a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, enfim, que ela tinha um ambiente propício para então lutar pela causa da mulher. E logo após a leitura dos direitos da mulher, ela foi devidamente decapitada na guilhotina. Né? Então, evidente, houve muitos momentos na história da humanidade em que as mulheres se rebelaram.
em que elas tentaram mostrar a situação de injustiça em que estavam vivendo. Mas o sucesso dessa reação não aconteceu. A opressão vencia, a violência vencia. Interessante, por que agora nós triunfamos? Porque ninguém duvida mais de que nós triunfamos. O nosso país tem uma Constituição maravilhosa, equipara homens e mulheres em direitos e obrigações, sem nenhuma dúvida, dentro e fora da família, na esfera privada e na esfera pública. E essa grande conquista, que só aconteceu em 1988, isso é ontem, faz muito pouco tempo. Como é que essa grande conquista aconteceu entre nós e está acontecendo no mundo? E por que isso não existia antes? Vocês sabem que a mulher começa a votar no Brasil a partir de uma emenda constitucional que é de 1934. Então, não vamos nos esquecer. Em 1934, ela começa a votar, ela tem o direito de votar e de ser votada. E até uma mulher se candidata a deputada federal. Foi eleita, mas depois dela, nenhuma outra mulher surgiu. Houve um movimento no Brasil chamado Movimento das Sufragistas. Elas queriam votar. Muito simples, não é? Mas não era tão simples assim naquela época. Foi uma luta. As mulheres venceram. Alguns degraus foram sendo percorridos. Depois tivemos o Estatuto da Mulher Casada, uma grande libertação em 1962. O que era esse estatuto? A mulher casada, até o início da década de 60, não podia ter nenhum tipo de independência, nem privada, nem na área pública, não gerir seus negócios, não podia administrar os seus bens, não podia se locomover sem a autorização do marido. É evidente que nenhum de vocês aqui é do tempo em que a mulher, para ir de um município ao outro, e não era fazer viagem para o exterior, era para ir de Jacarezinho para Londrina, precisava de uma autorização do marido. Os nossos códigos ainda têm um pouco desse ranço. Nós vamos ver aí o Código do Processo Penal fala que a mulher, para apresentar uma queixa-crime, precisa de autorização do marido. A mulher, para fazer não sei o quê, tem que ter autorização do marido. O Código Civil tem uma série de artigos que tratam a mulher como se ela fosse realmente um ser humano inferior. E aí, essa evolução toda que foi acontecendo, que hoje está consolidada sem dúvida nenhuma. Por que será que aconteceu agora, no final do segundo milênio? Existe uma discussão, mas talvez a resposta para essa pergunta seja o grande papel da evolução da ciência, da biologia, da tecnologia e da indústria. Nós podemos facilmente imaginar que era uma mulher que não conseguia controlar a sua fertilidade. As nossas avós, bisavós, trisavós, tiveram todas por volta de 10 filhos. E elas ficavam grávidas mesmo quando não queriam. Uma outra situação que também escravizava a mulher, impedia que ela tivesse até a liberdade de se locomover, era a inexistência, por exemplo, dos absorventes que hoje nós temos. Nós temos que pensar que o plástico é uma invenção recente. Então, as mulheres, durante o seu período menstrual, menstruação deixou de ser tabu, tá? Vou falar isso. Porque antigamente, quando a gente dizia causa de cabelo de pé, que coisa que eu estava falando, mas nós temos que falar, porque nós estamos falando da condição da mulher. E isso é importante. Todos os meses nós temos um transtorno na vida. E esse transtorno
Porque alguns acham que impossibilita a mulher de ser promotora, de ser juíza, de ser professora, de ser prefeita, deputada, porque naqueles dias ela não pode julgar, não pode ensinar, não pode dar parecer, não pode fazer audiência, não pode fazer discurso na Câmara. Gente que fala isso, ainda hoje, nós tivemos um corregedor da Universidade de São Paulo, fez uma declaração assim, há alguns anos atrás, né? Muito bem. Imagine que essa mulher seria uma assistência da nossa nova tecnologia, da medicina e da indústria. Difícil, não era fácil. Era uma escravidão mesmo. Né? As mulheres ficavam velhas muito cedo. Vocês não se lembram, mas antigamente a mulher de 30 anos já estava acabada. Hoje em dia as mulheres de 50 são maravilhosas. Tem mulher de 94 foi convidada para fazer uma sessão de fotos na Playboy, que é desse Gonçalves. Gisele foi convidada. Enfim, o mundo mudou, mas mudou com a ajuda. Mudou com a ajuda dos homens, um papel fundamental que os homens exerceram nessa transformação social. Eles pesquisaram, eles inventaram, eles criaram mecanismos que libertaram a mulher. E agora, com toda essa tecnologia de que nós dispomos, e um outro fator muito importante, que o trabalho hoje não depende mais da força física, ele é intelectual. Uma mulher pode manejar um computador com a mesma destreza que um homem, até melhor às vezes. Então, com tudo isso, não será retrocesso. Nós temos hoje todo um arsenal a nosso favor. Nós temos como nos libertar a nossa natureza feminina, que é uma natureza que escraviza. É bonito ter filhos, é bonito amamentar os filhos, é bonito ser dona de casa, tudo isso é muito bonito. Mas nós sempre quisermos, nós sempre precisamos ter o controle dessa situação que nós não tínhamos. E hoje, com isso tudo, o mundo está mudando, né? E vai continuar mudando ainda, porque nós não temos a igualdade que gostaríamos de ter. A igualdade plena. O Brasil tem uma situação muito boa. Eu diria que nós, mulheres brasileiras, estamos em posição confortável. Mas há locais no mundo em que a situação ainda é extremamente opressora. Há mulheres sofrendo barbaramente por serem mulheres. E o que é que nós vamos entender do conceito de violência de gênero? Violência de gênero é aquela que é cometida contra a mulher por ser mulher. A mulher que é estuprada, ela sofre violência de gênero. Mas a mulher que é roubada na rua, ela sofre violência. Mas não é violência de gênero. Há uma diferença muito grande e as próprias delegacias de defesa da mulher fazem este corte nas suas atribuições. Então, cuidam da violência que a mulher sofre por ser mulher. E esse é um tipo de violência que ainda não está banido nem do Brasil e nem do restante do mundo. Como vocês viram, eu tive a honra de representar o Brasil na Conferência Internacional da Mulher que aconteceu em Pequim. Nós ficamos anos preparando essa conferência, fizemos um relatório minucioso da situação da mulher no nosso país, fizemos vários seminários, debates, e no final, então, fomos a Pequim discutir com os outros países a elaboração de uma declaração. Essas conferências internacionais, elas têm uma conclusão final, que é assinada por todos os países membros da conferência. Estavam quase todos os países do mundo ali discutindo a situação da mulher. E nós podemos perceber que, embora o bloco ocidental da humanidade esteja avançando muito rapidamente nas conquistas femininas, nas conquistas de igualdade,
E abrangindo essas conquistas, não estamos apenas falando da condição da mulher, mas de todos os setores vulneráveis da nossa população. Estamos querendo acabar com a discriminação, isto é, com a injustiça que impede certas pessoas, certos grupos sociais de terem cidadania, né? Se por um lado, então, nós estamos avançando bastante no mundo ocidental, existe uma parte do mundo que ainda oprime barbaramente, violentamente a mulher. E nós temos que ajudar as nossas companheiras dos outros países. Eu passei uma vez nessa conferência, essa conferência durou 20 dias, né? Houve algumas reuniões preparatórias e depois nós entramos mesmo no acontecimento oficial, né? E aí eu cheguei a passar uma madrugada inteira, começamos uma discussão às 9 da noite, terminamos às 5 da manhã, sem que alguns países, principalmente aqueles que adotam a religião muçulmana, aceitassem que os direitos sexuais são direitos da mulher. Que a mulher tem direitos humanos, que os direitos humanos abrangem os direitos sexuais e, portanto, as mulheres têm direitos sexuais. E eles, sem nenhum constrangimento, defendiam a ideia de que mulher não tem direito sexual. E esta afirmação não constou da declaração da conferência, porque quando algum país discorda, então não se pode fazer constar como tendo sido uma conclusão da conferência. E havendo a discordância de alguns países, os direitos sexuais não foram reconhecidos como direitos femininos, algo que é absolutamente elementar, que para nós parece um assinte alguém ainda discutir esse fato, há lugares no mundo em que ele é abertamente repudiado e as pessoas são obrigadas a aceitar essa situação. Então, voltando aos crimes sexuais, dentro do Código Penal, este é o título que mais se tornou inadequado por causa justamente dessa alteração de forças no relacionamento de gênero. Há uma série de situações que não acontecem mais e que estão previstas no Código. Outras que já acontecem com frequência e não estavam previstas, mas já com a lei do assédio sexual, nós podemos dizer que o nosso Código avançou um pouco, né? Em todo caso, essas alterações, a reforma do Código Penal não pode ignorar o capítulo dos crimes contra os costumes. E, infelizmente, eu devo informar vocês de que as comissões nomeadas pelo Ministério da Justiça para proporem a reforma da parte especial do Código Penal não estão mudando quase nada no capítulo dos crimes contra os costumes. Por quê? Porque as comissões ainda são compostas por pessoas de idade que têm conceitos cristalizados a respeito da situação da mulher e conscientemente não querem mudar o que está descrito inadequadamente na nossa lei. Eu fiz parte da primeira comissão que foi nomeada para alterar a parte especial do Código Penal e que foi instituída pelo ministro Maurício Correia, na época em que o nosso presidente era Itamar Franco. E essa primeira comissão, que tinha 12 membros, que tinha apenas uma mulher, eu sou testemunha de que essa pobre mulher passava todas as reuniões se debatendo para apresentar novos conceitos, pedir que incluíssem na reforma o assédio sexual, pedir que modificassem o tipo do estupro e do atentado violento contra o corpo, devido à sua extrema inadequação, solicitar a eliminação radical completa do crime de sedução, do crime de rapto consensual, do crime de posse sexual mediante fraude, do crime de atentado ao pudor mediante fraude. São todos crimes que não acontecem mais. E mudar isso tudo para alguma coisa que esteja presente no dia a dia da nossa sociedade. E quando essa coitada dessa mulher dizia isso, eles olhavam e nem se davam
foi depois da Constituição de 88, que nos equiparou, mas que não foi assimilada por alguns setores da nossa sociedade. E de lá para cá, o nosso trabalho fora da comissão foi talvez muito mais importante do que o trabalho dentro da comissão. Porque na comissão era muito difícil, as pessoas já se achavam porta-vozes do direito penal. Então a discussão ficava bloqueada para novas ideias. Fora da comissão, movimentos reivindicatórios, artigos publicados, palestras, entrevistas nos meios de comunicação, tudo isso ajudou muito mais a mudar o que está no Código Penal do que o fato de se colocar uma mulher de vez em quando em uma comissão para reforma do Código só para dizer que as mulheres estão representadas. Essas propostas foram se alterando. Essa proposta da primeira comissão, da qual eu fiz parte, era uma proposta que pouco mudava no Código Penal. Aí depois foi instituída uma outra comissão, depois outra comissão e outra comissão. Enfim, este anteprojeto, que já foi até impresso, distribuído para discussão na sociedade, ainda está muito ruim. E se for para ser aprovado desta forma, é melhor ficar no código que nós temos mesmo, porque ele não vai resolver os nossos problemas e vai obrigar todo mundo a jogar fora a biblioteca e comprar outra, né? Porque muda tudo, mudam os artigos e tal. Mas o importante é que nós passamos a discussão. E eu mesmo resolvi escrever esse livro, Crimes contra os Costumes, e pus o título Assédio Sexual Separado, porque quando eu publiquei a obra, o assédio ainda não era crime, ele ainda não havia sido inserido no título dos crimes contra os costumes, então eu tive que especificar que também tratava de assédio. Mas essa obra faz propostas sobre a alteração do código e pretende mostrar por que esses tipos penais estão inadequados. O estupro, por exemplo, todos vocês sabem o que é estupro, constranger mulher mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal. Este tipo penal deixa muito claro que somente a mulher pode ser vítima de estupro. O homem não é vítima de estupro, ele é vítima de atentado violento ou pudor, que antes da lei dos crimes hediondos tinha a pena inferior à pena do estupro. Depois, a lei dos crimes hediondos equiparou. Então, a pena do estupro e a do atentado violento ou pudor passam a ser iguais. Né? Mas o que acontece com essa divisão que o nosso código fez? O atentado violento ou pudor, que é a prática de ato libidinoso diverso da convulsão carnal, se tornou um tipo abrangente demais. Um beijo, por exemplo, é um ato libidinoso diverso da convulsão carnal. No entanto, não se compara a uma violação sexual, que não seja através da convulsão carnal, pode ser o sexo oral, sexo anal, enfim. E tudo isso está dentro do atentado violento ao pudor. Então, o que vem acontecendo, vocês, quando forem exercer a profissão, vão perceber que os juízes, às vezes até os promotores, ficam constrangidos de pedir a condenação de uma pessoa por um crime cuja pena mínima é de 6 anos de reclusão, em regime integralmente fechado, conforme determina a Lei 8.772 de 90, por um beijo, por exemplo. A jurisprudência vem dizendo que não é qualquer beijo, tem que ser beijo lascivo, não sei o quê. Aí agora a jurisprudência começa a achar que beijo não é. Enfim, é claro, a situação ficou por demais constrangedora e injusta. Só que a reforma do Código Penal parece que não vê essa parte. O que é que eles estão propondo nesta proposta de anteprojeto? É apenas diminuir a pena mínima do atentado violento ao pudor. Quando, na verdade, tem que fazer.
um tipo penal que se chamasse, por exemplo, violação sexual, abrangesse todas as formas de relação sexual, né? E um outro tipo que abrangesse aí os atos preparatórios ou atos libidinosos, mas de menor gravidade. Então, o beijo, o abraço, os afagos violentos ou mediante fraude fossem praticados mantendo a mesma pena, poderiam ser mais justamente considerados pela justiça. No entanto, continua tudo como disposto em 1940. O Código Penal Português, por exemplo, que é de 1995, já prevê o tipo de violação sexual. E aí engloba todos os tipos de relação sexual mediante violência. Uma outra questão que vem surgindo a respeito do estupro: o marido pode estuprar a mulher? É uma discussão na jurisprudência. A mulher tem a obrigação de prestar o crédito conjugal previsto no Código Civil? E se ela estiver com dor de cabeça? Vale dor de cabeça? Não. A jurisprudência diz que dor de cabeça não vale. Sabe o que vale para a jurisprudência? Aquilo lá que eu falei que era tabu. Né? Aqueles dias do mês. Aí a jurisprudência diz que a mulher pode se negar nesses dias. E ela também pode se negar se ela tiver alguma doença grave. Não pode ser qualquer gripe, por exemplo, também não serve. E é possível que nós mulheres tenhamos que conviver com essa jurisprudência absurda. Dizendo que o Código Civil estabelece como dever do casamento a prestação sexual. Agora, essa obrigação é para quem? Para o homem. Então, eu tenho direito, você é obrigado, e você hoje tem que cumprir o seu débito conjugal. Aí ele está no deles hoje, não vai dar. E quem vai obrigar? É possível obrigar? Não. Só é possível obrigar a mulher. Portanto, essa obrigação que o Código diz que é para ambos os sexos, só serve para a mulher. Mas é o Código Civil que fala isso, não é o penal. A jurisprudência que vem interpretando dessa forma. E o meu livro tem uma série de casos com acordos na íntegra, explicando o que pode, o que não pode, qual a doença que pode. A mulher também pode se negar se o sujeito tiver uma doença venérea altamente contagiosa. Veja. Mas isso é óbvio. É um lance de direito fundamental, é pré-primário isso, né? Mas a jurisprudência diz que ela pode nesse caso, né? Então vejam bem, o resumo da ópera: a mulher dizer, hoje eu não quero meu bem, não pode. Mas por quê? Mas você tem uma justificativa? Não. Mas você não. Então eu vou te esbofetear. E na hora que você estiver desfalecida, eu vou praticar o mal sexual. E a jurisprudência vai dizer que você não tinha uma justificativa plausível para se negar. E daí que as delegacias de defesa da mulher, toda segunda-feira, recebem um grande número de vítimas de espancamento, porque o sujeito chegou bêbado em casa, bateu na mulher, mas elas não contavam porque tinham apanhado. Com a evolução da consciência dos direitos da mulher, elas começaram a dizer, olha, mas é que eu não queria manter relacionamento com ele bêbado daquele jeito, horroroso, nojento. Mas aí ele me bateu. Então, além do espancamento que as delegacias da mulher vêm registrando como a maior causa de reclamação, havia o estupro. Estupro doméstico, sim. E o nosso código não excepciona marido dentre os autores possíveis de um estupro. Já Celso Delmano, no seu código comentado, diz exatamente isso, onde a lei não excepciona, não cabe ao aplicador excepcional.
Portanto, o marido pode sim ser condenado por estupro contra a própria mulher. Acontece que a jurisprudência não vem confirmando esse entendimento. E, só para terminar esse breve assunto, quero abordar ainda muitos outros, mas eu queria contar para você de uma jurisprudência que eu tive a oportunidade